Aleluia. Pode sentar, amado irmão, por favor, e abra sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, no capítulo 15. Nós estamos nesse texto maravilhoso sobre a ressurreição e, infelizmente, tão pouco se fala sobre a ressurreição de Cristo, geralmente na Páscoa, uma vez por ano, mas não se volta tanto o olhar para esse túmulo vazio, para essa vitória tão extraordinária da cruz de Cristo, que o apóstolo Paulo começa o capítulo afirmando e mostrando provas históricas de que Cristo ressuscitou. Apareceu a mais de 500 pessoas, a maioria das pessoas naquele momento que Paulo escreve a carta ainda estavam vivas. Aparece a Paulo, aparece a Cefas, aos 12, a Tiago, que é irmão de Jesus, filho de Maria e José. Depois Paulo vai dizer que aparece a ele como um abortivo, como aquele que apareceu de forma retardatária. Então nós vemos aí as provas históricas da ressurreição de Jesus. Mas agora Paulo vai entrar no argumento dessa igreja, de algumas pessoas dessa igreja. Então Paulo vai entrar no argumento deles, vai mostrar como o argumento deles é falho, as consequências do que eles estão dizendo, ok? E vai trazer então o ensinamento da ressurreição e mostrando como a ressurreição faz parte desse processo extraordinário da redenção do povo de Deus. Então Paulo agora vai no versículo 2 dizer: ora, se é pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês dizem que não existe ressurreição dos mortos. Então tem um grupo na igreja, a gente não sabe proporcionar quantas pessoas, que grupo exatamente é esse, mas existe um grupo nessa igreja. Provavelmente esse grupo já vem dando trabalho para Paulo dentro da própria igreja. Paulo vai dizer desses alguns outras vezes na carta. Então existe esse grupo aí na igreja de os ultraliberais. Os liberais são sempre aqueles que acreditam que Deus vai salvar todo mundo no fim de tudo, ou que não há ressurreição dentre os mortos, de que o pecado não é alguma coisa tão terrível assim, ok? Então você vai ver os ultraliberais no texto. Os liberais estão aí na igreja. Nos nossos dias tampouco é diferente. Então Paulo vai mostrar o erro, vai trazer um ensinamento bíblico, mostrar também as consequências do que esse erro, que esses alguns estão falando, essas consequências, e trazer um ensinamento correto. Então a gente nunca pode deixar um ensinamento errado dentro da igreja, ok? A gente nunca pode ouvir alguma coisa, e hoje a gente tem algo que, na época que Deus me salvou, há uns 35 anos atrás, mais ou menos 36 anos atrás, não existia. Então eu me alimentava das pregações do meu pastor. Eu ia quinta-feira para o culto de estudo bíblico, e eu ia domingo de manhã e domingo à noite. Quem estava lá, meu pastor estava lá pregando e ensinando. Não via mais ninguém. Ok? Eu não via outros pregadores. Nos nossos dias, não. Então você tem centenas de pregadores, milhares de pessoas falando na internet, e a maioria deles fala um monte de bobagem. A maioria deles, cerca de 95% dessa gente aí, fala um monte de bobagem, não sabe nem o que está dizendo. Então, meu irmão, cuidado com o que você está ouvindo, cuidado com esses posts, cuidado com esses reels que você recebe aí, esses vídeos curtinhos. Tem muita bobagem nisso aí, tem muito pouca Bíblia nisso aí, tem muita gente falando sobre psicologia positiva, para te dar um upgrade, te jogar para cima, mas infelizmente tem muita coisa que não tem nada a ver com as escrituras. Pelo contrário, tem mais coisas a ver com humanismo, com espiritismo, com liberalismo, enfim, tem muita coisa errada por aí. Então tem cuidado, vem para os cultos, vem estar ouvindo a palavra de Deus. Eu acho que isso vai ser um alimento excelente para você. A gente tem todo cuidado com as escrituras sagradas. Então a gente não pode ouvir alguma coisa
fulano pensar assim mesmo, ou não deixe isso acontecer dentro da igreja. A gente não pode fazer isso, ok? A gente precisa corrigir erros, e eles se propagam hoje de forma muito mais rápida, e isso se torna viral aí na internet, nas redes sociais, de uma forma tremenda, ok? Então a gente precisa estar sempre dando uma olhada biblicamente no que a gente ouve, e filtrando, julgando todas as coisas, ok? E retendo somente o que é bom, como nos ordena as Escrituras Sagradas, tá? A cultura diz para você não julgar, mas a Bíblia diz para você julgar, tá bom? A cultura diz para você, não julga nada, não julga ninguém, não, a Bíblia diz para você julgar em todas as coisas, e fica só com o que é bom. O crente não pode ter uma mente passiva. Paulo não podia ver um negócio, mas é só um grupo lá da igreja, não tem problema, não deixa esse pessoal. Não, Paulo vai lá e corrige o problema, e o problema é seríssimo, essa questão da ressurreição. E Paulo vai falar, olha o versículo 13: se não há ressurreição dos mortos, Cristo não ressuscitou. Então Paulo vai dar 5 consequências desse pensamento. O que Paulo vai fazer? Paulo vai entrar no argumento deles. Ok, vocês estão dizendo que Cristo não ressuscitou. Então, se Cristo não ressuscitou, e aí Paulo vai começar a mostrar 5 consequências de não haver a ressurreição dos mortos. Ele entra no argumento para quebrar e desconstruir o argumento deles, ok? Isso é uma forma muito boa de você combater, de você fazer a gente chama em teologia de apologia, a defesa do Evangelho, ok? Então é muito bom esse tipo de ação. Você entra no argumento do erro e mostra como aquele argumento é totalmente incompatível com a verdade do Evangelho, mostrando as consequências dele. E a primeira consequência está aí, versículo 14. Consequência, se Cristo não ressuscitou, primeira, versículo 14, se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Toda a pregação do Evangelho se torna sem poder, porque não pode salvar. Se o salário do pecado é a morte, como diz Romanos 6, 23, e se não há ressurreição dos mortos, o Evangelho não salva. Se Cristo não ressuscitou, ele não venceu a morte. Se Cristo não ressuscitou, ele não venceu o pecado, porque o salário do pecado é a morte. Então Cristo não ter ressuscitado é vã a nossa pregação. Estamos pregando algo sem poder algum, porque não tem poder para salvar do pecado. E não apenas isso, a fé de vocês também não vale nada, porque vocês estão crendo numa coisa que é mentira. É vã a fé de vocês, porque eu prego uma coisa sem poder e vocês creem numa coisa que não tem poder. Acabou. Tudo aqui não tem nenhum sentido. Tudo aqui perde o poder, porque não há ressurreição dos mortos. É inútil a nossa pregação, é inútil sofrer por Cristo, é inútil gastar a sua vida por Cristo, porque não há ressurreição. A vida é só aqui, o aqui e agora, não tem nada depois. Então, para que você está? E Paulo vai usar esse argumento no próprio capítulo. Se a nossa esperança se reduz apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens, ok? Então, Paulo conclui esse primeiro argumento aí sobre essa questão, tocando justamente nesse ponto. Então, é inútil a nossa pregação e é inútil a fé de vocês, porque pregamos algo que não tem poder para salvar e vocês creem em algo que não tem poder para salvar. Então, redunda tudo em uma inutilidade completa. O segundo argumento, segunda consequência, se Cristo não ressuscitou, versículo 15. Mais que isso, olha, acrescenta, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra Deus testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Então nos tornamos falsas testemunhas agora contra Deus. Por quê? Porque estamos dizendo que Deus fez algo que Deus não fez. Na pregação do Evangelho a gente diz o quê? Cristo, o Verbo, se fez carne, habitou entre nós, viveu entre nós, cheio de graça e bondade, vimos a sua glória, ele foi à cruz, morreu, foi sepultado e no terceiro
É assim que ele começa o capítulo, ok? É assim que Paulo começa o capítulo. Daí nasce o credo, ok? O credo nasce dessa expressão que Paulo usa aqui no capítulo 15. Então, já que não é assim, que Cristo não ressuscitou, nós estamos pregando que Cristo ressuscitou, que Deus ressuscitou a Cristo. Então nós estamos dizendo que Deus fez algo que Ele não fez. Nós estamos afirmando que Deus ressuscitou Cristo. Mas se os mortos não ressuscitam, Cristo não ressuscitou. Então nós somos falsas testemunhas contra Deus. Porque nós estamos afirmando que Deus fez algo que Ele não fez e nem vai fazer. Ok? Então veja, toda essa questão se volta não apenas de uma forma simples para um ponto, mas se volta agora contra o próprio Deus. E aí entra um perigo enorme de dizer aquilo, de afirmar que Deus disse algo que Deus não disse. Por isso você tem que ter cuidado com essa situação. Profetiza, cuidado. Você está dizendo algo, Deus está dizendo aquilo. Você está dizendo que Deus está dizendo. E lá em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 20 e 22, diz que aquele que é o falso profeta, no Antigo Testamento, ele morria, porque ele está mentindo, dizendo que Deus disse algo, e Deus não disse. Paulo está dizendo aqui, nós somos falsas testemunhas contra Deus, porque estamos dizendo que Deus ressuscitou Jesus, mas, como vocês estão dizendo, os mortos não ressuscitam. Esse é o segundo argumento. Agora o terceiro argumento, versículo 16: pois se os mortos não ressuscitam, veja, ele volta para o pensamento deles, então Cristo não ressuscitou. Foi o que ele já disse. Está vendo? Ele está dando os passos para mim e para você. Ele está dizendo, vocês estão dizendo que Cristo não ressuscitou, que não há ressurreição dos mortos. Então Cristo não ressuscitou. Versículo 17: se Cristo não ressuscitou, a fé de vocês que vocês têm é inútil. Ele volta a esse argumento, e aí ele acrescenta: e ainda estão nos seus pecados. Veja como Paulo é argumentativo, como ele é combatível naquilo que é o erro, ok? A gente não precisa ver a Terceira Guerra Mundial contra ninguém, ok? Mas a gente não pode ter uma mente passiva. Você tem que ter uma mente que raciocina. As pessoas falam uma coisa, você tem que pensar naquilo, você tem que refletir naquilo que está sendo dito. Você lê uma frase, você ouve uma música, você ouve aquilo que alguém diz, você tem que pensar naquilo. Gente, isso é Bíblia? Isso condiz com a cruz de Cristo? Isso é o Evangelho? Ou isso é Espiritismo? Ou isso é simplesmente humanismo, psicologia positiva? O que é isso que eu estou ouvindo? A gente não pode meramente dizer amém a tudo que a gente ouve. A gente tem que pensar. A gente tem que pensar. E veja, Paulo te leva mais um passo adiante. Ainda estão nos seus pecados. Então veja, o argumento de Paulo é que se Cristo não morreu, se Cristo não ressuscitou, então nós estamos ainda no pecado. Por quê? Porque Cristo não ressuscitou, Ele não venceu a morte. E o salário do pecado é a morte. O resultado do pecado é a morte. Se Cristo não ressuscita, você ainda está no seu pecado. Então você ainda está condenado. Se você está nos seus pecados, você ainda está condenado. Como é que você vai ter comunhão com Deus? Como é que você tem perdão dos seus pecados? Como você tem esperança da salvação? Você perde tudo, ok? Se não há ressurreição, vai desmoronando tudo no Evangelho. Eu não sei se você já viu aquele pessoal que monta, às vezes com dominó, com carta, aquelas coisas. Você tira uma peça aqui do é a mesma coisa. Só que eles estão dizendo isso, mas parece que eles não pensaram muito bem nas consequências do que eles estão falando. Olha, se Cristo não ressuscitou, você está nos seus pecados, você está condenado, você não pode ter comunhão com Deus, o Espírito Santo não pode habitar em você. Como o Espírito de Deus habitar em você, se você ainda está nos seus pecados? Como você pode ter comunhão com Deus? Como você pode ter certeza da salvação? Não tem nada disso, ok? Então você ainda estão nos seus pecados. Significa que você não foi liberto, que você ainda está sob o juízo de Deus, que
você não é filho, você não tem comunhão com Deus, ok? E a quarta consequência, versículo 18, neste caso também, ele acrescenta, os que dormiram em Cristo também foram julgados, pereceram, isso é, foram todos condenados. E todos os cristãos que morreram naquele momento, já tinham milhares de cristãos na fé, que haviam vivido a vida em Cristo, alguns já tinham entregado a própria vida para o Senhor da glória, alguns morreram na fé, toda essa gente pereceu, foi todo mundo julgado, ninguém aí foi salvo. Então veja, irmão, quando você lança um argumento desse, não há ressurreição dos mortos. E eu quero dizer para vocês que existem teólogos renomados, pessoas que escreveram compêndios enormes, gente respeitada no mundo inteiro, que não acredita na ressurreição física de Jesus, acredita na ressurreição na cabeça dos discípulos. Não, Jesus ressuscitou no coração dos discípulos, ok? Jesus não ressuscitou fisicamente, ele não saiu do túmulo, não, isso é impossível, ok? Jesus ressuscitou no coração dos discípulos, eles tinham esperança de uma vida melhor, pregam isso é um erro. Cristo saiu daquele túmulo, aquele túmulo ficou vazio, o corpo físico de Jesus saiu dali, toca na minha mão, toca no meu lado, um fantasma não pode, como nós vimos na semana passada, ok? Comer, me dá peixe, me dá comida, come diante deles. Então veja, Jesus ressuscitou fisicamente, mas aqui eles estão dizendo, não, se Cristo não ressuscitou, mais uma consequência, a quarta, aqueles que morreram em Cristo pereceram. E a quinta consequência, versículo 19, se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos os mais miseráveis de todos os homens. Não apenas não temos esperança, mas estamos tão enganados, tão profundamente enganados, que nos tornamos as pessoas mais miseráveis. Nós somos mais miseráveis que o bêbado, que as pessoas que estão no prostíbulo, em qualquer lugar. Nós somos os mais miseráveis de todos os homens. De todos os homens. Não existe povo mais miserável do que aquele que não crê na ressurreição de Cristo Jesus. Para que você vai pregar o Evangelho? Para que vamos enviar missionários? Para que abrimos igreja? Para que nos privamos dos prazeres? Por que nos privamos da imoralidade, da mentira, da inveja, do orgulho, do roubo? Para que nos privamos disso? Não tem ressurreição. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não tem esperança nessa vida. Então vamos nos dar os prazeres, vamos nos entregar completamente aos prazeres, porque não há nada depois daqui. Isso se chama niilismo. Niilismo é isso, não tem regras, não tem limites, não tem sentido, a vida não tem propósito, ok? A vida não tem propósito, não tem sentido. Então não importa a maneira como você morre, todo mundo vai morrer. Não importa se você morre doente ou saudável, com câncer ou de idade, pobre ou rico, se você morre, não importa, todo mundo vai morrer. Esse é o ateísmo, esse é o niilismo. Então quem crê nisso são as pessoas mais miseráveis do mundo, ok? Então veja, essas pessoas não entendem que quando elas puxam um argumento errado, há uma consequência aí terrível desse argumento. Mas eu quero ir um passo mais além com você. Se os mortos não ressuscitam, e se Cristo não ressuscitou, mostra a grandeza da injustiça e do ódio de Deus pelo próprio Cristo. Então Cristo veio, o Pai enviou Cristo, Ele foi na cruz, carregou os pecados de todo mundo, inutilmente, porque Ele não ressuscitou. E não apenas isso, Deus incluiu, o Pai incluiu o Filho no nosso pecado. O Filho estava lá, não tinha nada a ver com o nosso pecado. Nós pecamos
vamos. Não, filho, vai lá, morre por eles, eu vou te ressuscitar. O filho vem, morre, e o pai abandona ele na morte. Não, deixa ele lá, ele morreu, não tem ressurreição. Olha o argumento deles para onde leva a situação. E não apenas isso, mostra também o grande ódio que Deus tem, e a injustiça que Deus tem contra o povo que acreditou nele. Olha, Cristo, a gente está crendo que Cristo ressuscitou, nós temos esperança em Cristo, nós cremos no grande amor de Deus, nós cremos no grande amor de Cristo, mas não tem ressurreição. Então Deus nos enganou. Eu vou salvar vocês, meu filho vai ressuscitar, mas não há ressurreição. Então Deus nos abandonou aos nossos próprios pecados. A gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala, irmão, sobre a teologia. Teologia é o estudo de Deus. A gente pode falar muita coisa errada, a gente pode jogar lixo no caráter de Deus. Que Deus é esse? Está vendo? A consequência, eles disseram uma coisa: não há ressurreição. Não, por que você está dizendo? Não, porque na cultura que nós estamos, na cultura grega que nós estamos em romana, não existe a ressurreição. Aí a gente pegou essa ideia, essa vibe, esse pensamento aqui, e absorveu isso para dentro da igreja. Olha para onde eles estão indo. Olha o que eles estão dizendo do caráter santo, santo, santo de Deus. Deus que é luz de Tiago, e não há nele treva alguma. Olha para onde leva o pensamento dessa igreja. Então, irmão, você tem que ter muito cuidado com o que você fala, com o que você pensa, com o que você diz que Deus faz ou não faz, com o que você diz que Deus abençoa e aprova. Cuidado com isso. Não abençoe aquilo que Deus não abençoa. Não diga que Deus faz aquilo que Deus não faria no seu caráter santo. A gente tem que ter muito cuidado com isso, porque não existe nada mais importante que a teologia. Porque todo o resto nós lidamos com a criação e com a criatura, mas com a teologia nós estamos falando do Criador, e aqui não pode haver erro. Por isso que a gente tem que ter todo cuidado ao nos aproximar do texto sagrado. Temos que ter todo o respeito com as escrituras sagradas. Sem esse livro nós nos perderíamos completamente de Deus. Sem a palavra de Deus inspirada, inerrante, perfeita, autoritativa, suficiente palavra de Deus, nós jamais saberíamos de nada disso. Nós não sabemos quem é Deus, seu caráter, seu plano de salvação. Nós não sabemos nada. Vai numa tribo de índio aí qualquer e pergunta para eles qual o nome de Deus, qual o caráter de Deus, qual o plano de Deus, qual o propósito de Deus para a salvação, quem é Cristo, como ele morreu, como ele ressuscitou. Ninguém sabe de nada. Isso não está na cabeça do ser humano. Isso é a ação de Deus. E Deus se revela na sua palavra. Na sua palavra. Por isso você tem que amar esse livro. Por isso você tem que lutar por esse livro. Você tem que meditar nesse livro. Você tem que ser combativo por causa desse livro. Você não pode ouvir as coisas e dizer amém e aceitar qualquer besteira que você ouve. Qualquer besteira que você ouve. E hoje tem muita gente falando besteira e botando o nome de Deus embaixo. Não. Como é que eu sei que eu não estou errado? Primeiro eu vou para as Escrituras. Eu lembro do caráter santo, santo, santo de Deus. Eu lembro do Evangelho inteiro. Encarnação, vida de Jesus, ensinamentos, milagres, morte, ressurreição, ascensão, segunda vinda. Eu lembro de todo o Evangelho, eu lembro das Escrituras Sagradas. E passo tudo que eu ouço e vejo pela palavra de Deus, pelo Evangelho de Cristo. E tenho muito cuidado de não afirmar que Deus está dizendo algo, abençoando algo que Ele não pronunciou aqui. Cuidado, porque um argumento que a gente pode ter pode jogar injustiça no nome de Deus, pode levar a injustiça
e pecado àquele que é santo. Cuidado com isso, ok? Então Paulo entra no argumento deles, mostra essas 5 consequências de dizer que não existe ressurreição, e agora ele vai no versículo 20 dizer: contudo, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele, Cristo, as primícias entre aqueles que dormiram. Então, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus é fato real, histórico, inegável. Assim como Adão viveu, morreu, assim Cristo veio, um homem histórico, viveu, andou, comeu pão, bebeu vinho, andou nas nossas ruas. Ele viveu entre nós, o Verbo se fez carne, habitou entre nós, operou os seus milagres, morreu naquela cruz, ressuscitou fisicamente, andou com os discípulos e mais de 500 pessoas, e depois foi assunto aos céus. Então há um elemento fundamental aqui. De fato, contudo, de fato, Cristo ressuscitou, ok? E ele abriu com a sua morte e ressurreição, ele abriu uma porta para que todo aquele que crê nele ressuscite também. Jesus inaugurou o fim. O fim qual é? Que todos os cristãos ressuscitam em Cristo Jesus. Todo cristão verdadeiro, todo nascido da água e do Espírito, todo nascido de novo, vai ressuscitar. Jesus é o primeiro, ele é a primícia, ele é o primeiro fruto dessa ressurreição. E assim como ele foi, seremos nós. Assim como ele ressuscitou, ressuscitaremos nós. E o mesmo corpo de glória de Jesus será o nosso corpo de glória. Seremos iguais a ele, porque ressuscitaremos como ele. E ele vai usar exatamente esse argumento: Adão morreu, você morreu, mas Jesus ressuscitou, então você também vai ressuscitar, ok? Então Cristo ressuscitado dá início à redenção e glorificação do povo de Deus. Jesus começa o fim, ele dá início ao fim, isso é, a consumação de tudo que vai acontecer. É impossível voltar atrás. Se Cristo ressuscitou, todos os que estão em Cristo irão ressuscitar. Salvos em Cristo estão destinados, predestinados à ressurreição. Ninguém pode impedir isso na sua vida. Assim como ninguém pode impedir um envelhecimento, porque Adão pecou, e por causa do pecado ele envelhece e morre, e ninguém freia o envelhecimento. Você pode usar seus cremes, você pode fazer exercício, quem quiser fazer suas plásticas, mas nada vai adiantar, você vai envelhecer, não tem jeito. Da mesma forma, é impossível deter a ressurreição na vida do cristão. Impossível, ok? Cristo morreu e ressuscitou, assim também nós também ressuscitaremos. A ressurreição é a maior de todas as bênçãos e riquezas que você pode ter. Cristão, olhe para mim, você é a pessoa mais rica de todo o universo. Você, cristão, é a pessoa mais feliz, é o povo mais feliz da terra. Por quê? Porque ninguém pode roubar a ressurreição de você. Ninguém. Não tem ninguém. O diabo não pode tirar isso de você. A morte foi vencida. Não tem nada que vai impedir a sua ressurreição. Por quê? Porque Cristo ressuscitou. E se Cristo ressuscitou, você, cristão, vai ressuscitar para a glória de Deus. Segue o argumento aqui, versículo 21. Visto que a morte veio por meio de um homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um homem. Da mesma forma em que Adão todos morrem, em Cristo todos voltarão a viver. Está vendo aí? O pecado entra através de Adão, escravizando e matando todos os homens. Mas em Cristo
entra a vida e a ressurreição. Como Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E aquele que crê em mim não morrerá eternamente. Ok? E ele mostra o seu poder sobre a morte, ressuscitando Lázaro, ressuscitando a filha de Jairo, ressuscitando as pessoas que estavam mortas. Ele mostra o seu poder sobre a morte antes de morrer na cruz, antes de ressuscitar, porque Ele é Deus. Ok? Ele é Deus, Ele é o Senhor, e Ele ressuscita quantos Ele quiser. Não há nada que possa deter o seu poder. Cristo ressuscitou. O pecado entra através de um homem, Adão, mas a vida e a ressurreição agora por meio de Cristo Jesus. Todos morrem em Adão, mas todo aquele que crê em Cristo, todo cristão verdadeiro, todo cristão nascido, não é cristão nominal não é gente que tomou banho na igreja não, é quem nasceu de novo, está vivendo uma vida de santificação para a glória de Deus, vivendo um relacionamento com Deus de verdade, nasceu da água do Espírito, tem um novo coração, uma nova vida, uma nova maneira de enxergar a vida por meio da cruz de Cristo Jesus. O verdadeiro cristão que tem comunhão e amor ao nosso bondoso Deus, esse que nasceu de novo, esse será ressuscitado por Cristo Jesus. Então, meus irmãos, é inevitável que todos os filhos de Adão morram. Inevitável, ninguém consegue parar isso, ninguém consegue frear isso. Assim também é impossível que alguém detenha a ressurreição dos crentes em Cristo Jesus. Irmão, que certeza você tem? Que certeza você tem? Está vendo como as coisas dessa vida começam a ficar bem pequenininhas? O dinheiro é importante, mas ele fica pequeno. Os bens que você tem são importantes, são bênçãos de Deus, mas fica pequeno. Os diplomas que você tem são bênçãos de Deus, mas fica pequeno. Tudo fica pequeno. Como é que você enfrenta a doença agora? Como é que você enfrenta a morte agora? A morte, irmãos, antes era um demônio que levava a gente para o inferno, mas agora a morte é um anjo que nos conduz ao paraíso, ao nosso Deus. Que coisa, que perspectiva, que coisa preciosa é saber, irmãos, dessa certeza maravilhosa, certeza que não está em mim, no sentido que depende de mim, não, depende de Cristo, depende do poder de Cristo naquela cruz, depende do poder de Cristo, vencendo a morte, vencendo o pecado, vencendo o diabo, vencendo todos os inimigos. Cristo fez por mim isso, não é uma coisa que está no meu esforço, ou em mim mesmo, mas Cristo venceu, e se Ele venceu, e se eu estou em Cristo, eu venci também. Então, quando nós nos separamos de um cristão, quando a gente vê um irmão em Cristo morrer, ou como Paulo vai dizer nesse texto, quando nós vemos o irmão em Cristo dormir, nós sentimos a tristeza e choramos. Quando Estevão morreu, se levantou um grande pranto, diz o texto sagrado. Não é que nós não choramos, não é que nós não sentimos, mas é que nós temos a esperança de que o nosso amado irmão vai ressuscitar. Pastor, mas aquilo virou pó. Daqui a alguns anos você vai lá e abre um caixão, faz uma exumação lá porque vai enterrar outra pessoa. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver. Aí tem que abrir um espaço lá e tem que. O caixão já está todo quebrado, todo estragado. Pega os ossos da pessoa, põe no cantinho para botar outro caixão. Como é que vai ressuscitar naquele dia? Deixa eu dizer para você: o maior milagre vai ser o milagre da ressurreição. Quando Deus pegar cada átomo, cada molécula, cada célula, e você imagina aquelas pessoas que foram enterradas na roça, durante esses milênios todos para trás, que foi enterrado no chão, e os bichos comeram, e a água bateu, levou aquele corpo que já tinha sido comido para o mar, para o rio, para o mar. Como é que vai juntar tudo isso? Onde está isso? Que entra num peixe, você entra no outro,
Como é que vai ser? Vai ser um milagre. Vai ser um negócio extraordinário. Sim, não é verdade? Imagina a glória, o poder de Cristo fazendo isso, quando soa a última trombeta. E o arcanjo, por ordem do próprio Deus, soa a última trombeta. Os mortos em Cristo, Paulo vai dizer nesse capítulo, ressuscitarão. Que coisa maravilhosa vai ser esse dia, irmãos. Que esperança bonita, linda, extraordinária você tem. Você não é um miserável nesse mundo, você é um cristão, você tem esperança, você enxerga a vida, você enxerga os problemas, as necessidades, você enxerga a morte, o sofrimento numa outra ótica. Você enxerga tudo sobre o Evangelho, a morte e a ressurreição do teu bondoso e amado Senhor. É impossível alguém tirar isso de você, cristão verdadeiro. Versículo 22: da mesma forma que em Adão todos morrem, em Cristo todos voltarão a viver. Esse é o resumo, é a sentença final, esse fato histórico de que Adão viveu, morreu, assim também Jesus viveu, morreu e venceu a morte, ressuscitou, ok? Esse fato histórico é onde se apoia a nossa fé. Versículo 23: mas cada um a sua vez. E agora Paulo vai mostrar aqui para mim e para você uma sequência, uma consequência imperativa e inevitável. Primeiro, do pecado à morte, não tem jeito, é imperativo e inevitável. A alma que pecar, essa morrerá. O salário do pecado é a morte. Todos os filhos de Adão morrem. Ok. Agora, a sequência e a consequência inevitável é que todo aquele que está em Cristo ressuscita. E ele vai dizer como Cristo vai fazer isso, como vai se dar tudo isso, ponto a ponto. E ele vai dizer, mas cada um por sua vez. Cristo, as primícias. Então você já tem o primeiro ponto. Cristo veio, encarnou, viveu, morreu, ressuscitou. Ele é o primeiro da ressurreição. Lázaro ressuscitou, mas voltou a morrer. Está esperando na glória a segunda vinda para ele ressuscitar. A filha de Jairo morreu. Espero ter sido salvo, provavelmente sim. Então também está esperando a ressurreição final. Toda pessoa que morreu e ressuscitou, ela voltou a morrer, mas Cristo não. Ele morreu, ressuscitou e vive eternamente. Assim também você, ok? Então Cristo as primícias. Depois, quando Ele vier, tá vendo? A segunda vinda. Então na segunda vinda aqui, nós temos Cristo dando fim a toda a rebelião. E Ele vai dizer isso logo em seguida. Toda a rebelião vai findar, porque como diz Filipenses capítulo 2, versículo 10 e 11, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então na segunda vinda, quando Ele vier, na segunda vinda de Cristo, Ele vai dar fim a toda a rebelião, e junto com Ele, os que lhe pertencem. Então Cristo ressuscita, Ele volta, destruindo toda a rebelião contra Deus e trazendo com Ele os que lhe pertencem. E aí a pergunta inevitável: você pertence a Cristo? Amém? Você pertence a Cristo? Então, não apenas por um chavão, eu pertenço a Deus, Deus é tudo para mim. Não, eu nasci de novo. E aquele que está em Cristo é uma nova criação. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Eu estou no mundo, mas eu pertenço ao meu Senhor, a Cristo Jesus. Ok? Então, aqueles que vêm, então a ressurreição, os que pertencem a Cristo, a ressurreição de todos os que nasceram de novo, todos que nasceram da água e do Espírito. É o versículo 24. Então virá o fim. Pronto, a segunda vinda. Ok? Quando Ele vier, Ele vai dar fim a toda a rebelião contra Deus, todo joelho vai se dobrar, e junto com Ele, todos os que lhe pertencem na ressurreição. Está vendo? Então, a sequência:
Cristo teve que morrer naquela cruz pagando os pecados. Ele ressuscita vencendo o pecado e a morte. Ele ressuscita e morre naquela cruz, vencendo o diabo, o inferno, os demônios e o império das trevas. Ressuscita vencendo a morte. É assunto aos céus. E ele vai voltar, vai dar fim a toda rebelião. Todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E junto com ele virão todos os que lhe pertencem, aqueles que morreram em Cristo. E Paulo vai dizer logo mais embaixo: e aqueles que estiverem vivos no momento da segunda vinda, quando o Senhor voltar, que pertencem a Cristo, também serão levados ao encontro do Senhor nos ares. Todos aqueles que estão em glória, eles têm que ressuscitar. Eles vão voltar num abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta. Então eles vão voltar e ser ressuscitados, porque o corpo físico deles importa. O corpo físico é a habitação de Deus no Espírito, diz Paulo no mesmo livro de 1 Coríntios, capítulo 5, capítulo 6. Por isso que você não pode fazer com o seu corpo aquilo que você acha que tem que fazer. O seu corpo pertence a Cristo, o seu corpo vai ser glorificado. É em base a isso que nós pensamos na imoralidade, que pensamos como nos vestimos, se fazemos ou não tatuagem. Essa ideia das pessoas: não, pode fazer tatuagem, não tem problema nenhum e tal, não sei o quê. Opa, cuidado, você está sendo muito superficial. Não, é porque no Antigo Testamento o pessoal fazia marcas pelos deuses dele, mas agora o pessoal faz só para ficar bonitinho. Opa, é muito mais do que isso. Olha esse texto aqui. O Senhor é para o corpo, e o corpo é para o Senhor, e não para a imoralidade. Esse corpo aqui tem toda a dignidade, porque nele habita o Espírito Santo, e ele será ressuscitado. Não se esqueça disso, cristão. Não se esqueça disso nunca. Esse corpo aqui de glória, esse corpo mortal, ele será revestido de mortalidade. Esse corpo corruptível que envelhece e adoece será revestido de incorruptibilidade na segunda vinda. Esse corpo é a criação de Deus, e Deus levará essa criação a um outro nível para termos o mesmo corpo do Senhor em glória. Então você não pode tratar seu corpo como qualquer coisa. Você não pode se dar imoralidade, você não pode se dar o pecado. O seu corpo é templo do Espírito Santo. Deus, pelo seu Espírito, habita no corpo. Então você não pode, como Paulo vai dizer, vocês não pertencem a si mesmos. No capítulo 6 desse livro, Paulo vai dizer isso. Então cuidado com essa ideia. Por isso que eu falo para vocês: cuidado com esses videozinhos que você ouve na internet. O pessoal leva isso numa superficialidade terrível. Paulo vai dizer nesse mesmo livro: você não pertence mais a você mesmo. Esse corpo não é mais meu, é do Senhor. Porque o corpo não é para si mesmo, não é para mim, mas o corpo é para o Senhor, é para o Espírito de Deus. Então eu não posso fazer com o meu corpo o que eu quero. Eu tenho que ter todo cuidado com o corpo de Cristo. Esse corpo pertence a Cristo, não a mim mesmo, mas a Ele. Então, em base a isso, você tem que perguntar: faço ou não tatuagem? Bebo ou fumo? Me dou prostituição ou não? Tenho sexo antes ou fora do casamento ou não? É aqui que nós estamos. É aqui, é uma teologia completa. Geralmente esse pessoal que fala de tatuagem, alguma coisa, eles argumentam lá com o texto do Antigo Testamento lá e tal, dizendo: não, mas isso aqui, e o versículo seguinte fala de cortar o cabelo de tal maneira, então uma coisa daquela época não tinha nada a ver. Opa! Teologia é muito fraca você. Você está olhando só o texto lá, você deixou de levar o Novo Testamento todo em consideração, especialmente 1 Coríntios. Então a gente tem que olhar todo o argumento, porque senão você vai fazer algo que é totalmente errado e reprovável aos olhos de Deus, ok? Então, meu amado irmão, o nosso
texto segue, versículo 25: pois é necessário que Ele, Cristo, reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. Aqui a citação do Salmo 8, versículo 6, e o Salmo 110, versículo 1. O último inimigo a ser vencido é a morte. Então é necessário, é imperativo que Ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos por estado dos seus pés. Mas Cristo no reino, Ele não está sentado no trono da glória. O que Paulo está querendo dizer aqui? É o avanço do reino de Deus. O reino de Deus está avançando. E aqui tem uma aplicação maravilhosa para mim e para você. Você é parte do avanço do reino de Deus. A igreja está avançando. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. O reino de Deus está avançando. E o reino de Deus não é geográfico, o reino de Deus não é político, o reino de Deus não é econômico, não é uma intervenção política, econômica, militar, ou um país, ou uma cidade, ou um estado, ou um lugar. Não! O reino de Deus, o reinado de Deus é coração a coração. E nós pregamos o Evangelho e oramos pelas pessoas. São essas armas do reino de Deus, dos cristãos. Nós oramos, nós intercedemos, nós testemunhamos, nós pregamos a Cristo, nós fazemos boas obras em Cristo Jesus. Então nós avançamos com o reino de Deus, e cada vida sendo ganha para Cristo, fazer discípulos, porque Jesus nunca nos mandou tomar as áreas de poder de um país. Me mostra um texto bíblico que diz isso. Pelo contrário, Jesus disse de fazer discípulos de todas as nações. Ele disse de tomar as áreas de poder do país. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Ok? Então, nós não fomos chamados a travar brigas políticas, econômicas. Não, nós somos chamados a pregar o Evangelho. Exerça lá seu direito de votar, segundo a sua consciência, tomando políticos e partidos, segundo as Escrituras. Você vai fazer a sua decisão lá, e o seu voto é secreto, não interessa aqui. Mas nós estamos aqui para pregar o Evangelho, glória a Deus. Estamos aqui para falar de Cristo, vida a vida, vida a vida. Falar do amor de Deus, da graça de Deus. É isso que importa. É isso que de fato importa. Porque a política não vai mudar a vida de ninguém. Não vai levar ninguém para Cristo. Não vai levar ninguém para a glória de Deus, não vai levar ninguém à comunhão, a Cristo Jesus. O que é que tu está elaborando na política cristã? Você tem que elaborar em algo excelente, na pregação do Evangelho de Cristo, até que todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor. Meus irmãos, é aqui que nós estamos, é aqui que fomos chamados, e você está fazendo avançar o reino de Deus. Você está pregando, você está orando pelos pecadores, você está fazendo aquilo que Cristo te mandou fazer. Tem crente que tem tanta coragem para debater de política, de economia, de tanta coisa, que tem sua importância. Ninguém está dizendo que você não é importante. Mas quando vai pregar o Evangelho, falta coragem, falta disposição, falta ânimo. Não é combativo positivamente para fazer boas obras, para ir servir, sair de casa. Vai para passeata, vai para academia. Por que não vai pregar o Evangelho? Por que não sai para fazer uma visita? Por que não sai para pregar o Evangelho? Por que não perde a oportunidade? Perde a oportunidade de pregar o Evangelho, mas não perde a oportunidade de falar do clima. Meus irmãos, é necessário, diz o texto, que Ele reine, e Ele reina no coração de cada pessoa, no avanço do Evangelho. É necessário que o Evangelho, que o reino de Deus avance. Então ore pelas pessoas, interceda pelas pessoas, fale do amor de Deus para as pessoas, sirva as pessoas, tenha boas obras, dê um excelente testemunho. Você, soldado de Cristo, está no avanço desse reino. Esse é o reino que deve avançar. E aqui que você está, ok? Até que todos os seus inimigos sejam postos, até que o último crente seja salvo, até que o último eleito entregue sua vida a Cristo Jesus. Quando isso acontecer, virá o fim. Quando isso acontecer, quando todos ouvirem de Cristo, quando todas as tribos, povos, línguas, nações, no dia
E Ele já sabe o dia, e ninguém muda esse dia, essa hora. Ele tem determinado esse dia, essa hora, que Ele vai julgar o mundo inteiro pelo seu santo servo Jesus. Meus irmãos, nesse dia, Ele virá. E o texto diz: todos os seus inimigos estarão debaixo dos seus pés. E você que está em pé louvando a Jesus, como igreja, ressuscitado, glorificado, uma nova criação em Cristo Jesus. Mas todos os inimigos estarão debaixo dos pés. Todos aqueles que se revoltaram contra Deus estarão debaixo dos seus pés. E aí, então, diz o versículo 27, porque Ele sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. Tudo pertence a Ele. Ele é sempre de tudo. Veja, o verbo está no passado. O verbo não está no futuro. Porque Ele, Cristo, sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. Não, Ele não vai sujeitar. Ele já sujeitou. Ele já venceu a morte. Ele já venceu o pecado. Ele já venceu o diabo. Ele já venceu o mundo. Ele já venceu o império das trevas. Ele já venceu tudo. Ele morreu e ressuscitou. Está consumado. A vitória é completa e plena. Você já vai pregar o Evangelho sabendo da tua vitória. Você já sai pregando o Evangelho, já sai vivendo a sua vida, enfrentando lutas na sua vida, sabendo da sua vitória. Ele já sujeitou todas as coisas aos seus pés. Bendito seja esse texto que está no passado. Ele já, como diz Romanos capítulo 8, aqueles que Ele já glorificou. Ele já te vê glorificado. Ele já te vê na glória. Ele já te vê redimido plenamente, ok? Ora, quando se diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, fica claro que isso não inclui o próprio Deus, ok? Como filho aqui, ok? A ideia do Filho de Deus, o Pai e o Filho são um, ok? Mas o Filho obedece ao Pai Celestial, falando do Filho encarnado. Então Deus está acima aqui. Então o texto diz, não inclui o próprio Deus que subordinou ou submeteu a Cristo todas as coisas, ok? Então, versículo 28, quando porém tudo estiver sujeito a Cristo, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos. Tudo começa em Deus. Ele criou todas as coisas. Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele é o Redentor. O plano de salvação é dele. Ele enviou o seu Filho. Cristo viveu e morreu naquela cruz. O Pai o ressuscitou dentre os mortos. Ele foi elevado aos céus. Cristo voltará. Vai dar fim a toda rebelião e levantar dos mortos todos aqueles que são cristãos verdadeiros, nascidos de novo. E então tudo estará consumado. Deus é tudo em todos. O grande ponto é esse. É a glória de Deus, é a honra de Deus, é a justiça de Deus, é a salvação de Deus, é a vitória sobre a morte. Tudo implica nisso. O diabo já faleceu há mais de 2000 anos. O diabo é derrotado desde sempre. Desde sempre. Desde antes de Cristo morrer na cruz. Por isso que todos os demônios se aproximam e ajoelham diante de Jesus. Que temos nós contigo, Senhor. Vieste do templo para nos destruir, nos julgar. Não nos mande para o abismo. Os céus e a terra obedecem. Irmão, você está no time do vencedor. Você está no exército que venceu. Então lute, soldado. Viva, soldado. Enfrente as lutas, os problemas nessa perspectiva, que o nosso Senhor venceu, e Ele é tudo em todos. Em tudo Deus vai ser glorificado. Na rebelião que tem contra Deus, um mundo revoltado contra Deus, Deus vai ser glorificado quando Ele julgar vivos e mortos na sua segunda vinda. Quando o trono branco, diz Apocalipse, for posto sobre a terra, e os mortos que morreram sem Cristo vão ressuscitar. Todas as pessoas vão ressuscitar. Não apenas os cristãos. Todos aqueles que
morreram sem Cristo vão ressuscitar para receber o juízo. Para receber o juízo. E os cristãos vão ressuscitar em glória. A primeira ressurreição é a ressurreição da salvação, na segunda vinda. E em seguida, a ressurreição do juízo. Todos os que morreram sem Cristo serão ressuscitados. E um a um vão comparecer diante de Deus, do justo juiz, que vai julgar todos por tudo que falaram, pensaram, sentiram, intencionaram, fizeram e deixaram de fazer. E cada um será julgado segundo as suas obras. Ninguém foge disso. Ninguém foge disso. Ninguém pode se esconder. Todo joelho se dobrará. Um a um virá diante de Deus. E quem não tiver sob o sangue de Jesus, a condenação eterna. Aqui está a sua responsabilidade de viver o Evangelho, de interceder pelos pecadores, de pregar o Evangelho, de dar um testemunho extraordinário, de fazer boas obras, servir as pessoas enquanto você prega o Evangelho. E esse é o chamado desse texto para sermos uma igreja que de fato crê na ressurreição, porque sabe que o seu Salvador, que é o seu Senhor, ressuscitou. Vamos orar ao Senhor. Feche seus olhos.